Falar de dívidas é falar de um grande problema que aflige milhões de brasileiros. Agora, é importante saber que nem toda dívida é ruim. Falar de dívida é falar de um mito. A dívida, ela decorrente do crédito, uma dívida planejada, ela lhe proporciona antecipar consumo, melhorar qualidade de vida e lhe dar a liberdade para buscar renda e ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz, desde que com responsabilidade que esta dívida caiba de fato no seu orçamento, que não lhe deixe morrer por inanição financeira, que suas finanças não fiquem sufocadas. Portanto, a dívida ela precisa ser num volume tal, se for, deve ser num volume tal que não represente aí um grande risco de inadimplência e que as parcelas, as obrigações de pagamento não consuma boa parte da sua receita. O importante para o devedor, aquele que está perdendo o sono por causa das dívidas, é saber que tem solução. E se desesperar é o pior dos remédios. Primeiro passo para buscar essa solução é conhecer suas dívidas. Quanto efetivamente você deve. O segundo passo é readequar o seu orçamento. Se você tem dívida, é porque em algum momento da sua vida você gastou mais do que recebeu. E o pior ainda é se você continua gastando mais do que o que você ganha. Então esta dívida ela vai, sem dúvida alguma, aumentar. Primeiro, precisamos saber que você não é o único que tem dívida. Segundo pesquisa do SPC Serasa, cerca de 65% das famílias brasileiras estão endividadas. E como nós falamos, não necessariamente essa dívida é uma dívida ruim, você tem dívida, é uma dívida planejada, de um financiamento de um imóvel, de um financiamento que você pode pagar, da compra de um bem que vai lhe ajudar a fazer dinheiro, vai lhe ajudar no seu trabalho, e com isso você vai aumentar sua renda. Se você tiver condições de pagar essa dívida é uma dívida saudável, ela não é uma dívida ruim. E outro aspecto é saber que a dívida não é a causa de seus problemas. A dívida é a consequência de seus problemas. Logo, esta dívida ela surge em função ou de eventos excepcionais, inesperados, ou surge da falta de planejamento e de controle financeiro. Posso afirmar, inclusive, que mesmo quando ela surge de eventos inesperados, de eventualidades, ainda assim há uma certa porção de responsabilidade da ausência do planejamento e do controle financeiro. Porque eventos inesperados, eles acontecerão. Um exemplo é uma batida de carro. Você não espera bater o carro, mas isso pode acontecer. Você não espera que seu carro quebre, mas isso pode acontecer. Você não espera ficar doente, mas isso pode acontecer. Então, ao longo da vida, alguns desses eventos vão acontecer com maior ou menor grau de frequência. Por isso é importante, no seu planejamento financeiro, ter as reservas estratégicas, a reserva de emergência. Fazer o levantamento de todas as dívidas é, sem dúvida, o passo inicial para se buscar equacionar esse endividamento e equacionar também o seu orçamento mensal, o seu planejamento financeiro.
Feito esse levantamento, onde você vai definir primeiro qual é o tipo de dívida que você tem. São as dívidas chamadas essenciais, água, luz, gás. Essas dívidas, elas são essenciais porque o não pagamento, a inadimplência dessas faturas, dessas despesas, poderá implicar na suspensão ou no corte do fornecimento de serviço. Então, você chegar em casa e está sem energia elétrica, está com a água cortada. Logo, essas dívidas, nós classificamos essas dívidas como dívidas de despesas essenciais. Quais são as dívidas mais caras? É dívida de cartão de crédito, é dívida de cheque especial, é dívida de financiamento. Enfim, é importante conhecer esse tipo de dívida. Existe dívida com bem em garantia, principalmente no caso dos empréstimos e financiamentos. É necessário se fazer um levantamento completo sobre o tipo de dívidas e acrescentar informações importantes para a sua tomada de decisão. Qual o valor atual da dívida? Quanto você deve hoje para cada credor? Qual o valor da parcela que você está pagando? Qual o prazo de duração dessa dívida? Qual a taxa, quais os encargos, os juros totais dessa dívida? Veja que é importante conhecer o custo efetivo total, o chamado CET. Muitas vezes, numa operação de crédito, num empréstimo consignado, ou mesmo no financiamento, o valor nominal da taxa de juros que tem lá não é efetivamente o valor bruto, porque ali entram outros encargos, inclusive seguros, que terminam onerando ainda mais essas dívidas. Logo, de posse de todas essas informações, nós vamos ver quais são as prioridades de pagamento. Ora, se você tem dívidas classificadas como dívidas essenciais, é importante que essas dívidas estejam no topo da sua prioridade de pagamento, sob pena de você ter afetado negativamente de forma relevante a sua própria qualidade de vida. Segundo, precisamos readequar o seu orçamento. Mais uma vez, se você tem dívidas é porque em algum momento você gastou mais do que recebeu. E se continua gastando mais do que recebe, sua dívida vai aumentar. Logo, para que a dívida possa ser quitada, é importante que comece a sobrar dinheiro da sua execução mensal. É com aquela sobra de dinheiro que você vai pagar as dívidas. E aí, será necessário um grande esforço. Quanto maior a dívida, mais intensa precisa ser essa operação de guerra. E essa operação de guerra consiste basicamente em duas frentes. A primeira frente é reduzir as despesas. É aquilo que você consegue fazer, inclusive, imediatamente. Quando você resolve reduzir despesas, você pode reduzir o seu consumo já a partir de agora, a partir de amanhã. Logo, é o mais efetivo e é o mais rápido de se implementar. Esse orçamento, portanto, precisará ser revisto. E aí, eu indico o controle, o registro de tudo, conhecimento do seu fluxo financeiro, de suas despesas, podendo utilizar, inclusive, uma planilha para fazer o controle e o ordenamento, ter um diagnóstico de sua execução orçamentária, do seu orçamento mensal. Você precisa saber onde é que está gastando demais e onde pode cortar. E cortar uma despesa não necessariamente é deixar de tê-la. Ela pode ser substituída. É normal, inclusive, que nós possamos trocar de fornecedores e manter o mesmo serviço ou até com qualidade melhor. Isso acontece, por exemplo, com planos de internet, isso acontece com telefonia celular, isso acontece com tarifas bancárias. Hoje nós temos uma série de bancos, de fintechs, que lhe oferecem todos os serviços bancários sem lhe cobrar tarifa. Isso acontece com plano de saúde. Você pode trocar o plano de saúde aproveitando todas as suas carências. Então, não necessariamente você precisa deixar de ter aquela despesa.
São despesas que algumas nós temos aí sim a possibilidade de extingui-las ou de suspendê-las durante um determinado tempo, durante esta operação de guerra, e outras podem ser negociadas, substituídas, reduzidas, mas algo precisará ser feito na sua coluna de despesas quando da análise da planilha de orçamento mensal. A outra frente que pode nos ajudar a vencer essa batalha contra a dívida nociva, a dívida sufocante, aquela dívida que está lhe matando financeiramente, é o aumento de receita. Veja que durante esta operação de guerra, talvez seja necessário você ter uma renda extra, você vai precisar trabalhar mais. Isto vai ajudar a incrementar o seu orçamento, a ter um fluxo financeiro melhor de entradas de receita, para quitar essa dívida e equalizar essa dívida, adequá-la à sua realidade financeira, ao seu orçamento. Então as duas frentes são redução de despesa e aumento de receita. É possível que você precise buscar mais dinheiro. E quanto mais dinheiro entrar, mais caixa você faz e mais fácil fica pagar suas dívidas. Além de tratarmos aí da renegociação de todas essas dívidas, para que você possa ter fôlego, para que você possa respirar enquanto bota em prática a estratégia de equacionar o seu orçamento. Chegado o momento da renegociação das dívidas com os credores, é importante que busquemos não só a redução dessas dívidas, como também o estabelecimento de uma forma de pagamento que caiba no seu orçamento. Muitas vezes, a pessoa que está com uma situação complicada de endividamento termina aceitando propostas de negociação de uma dívida que não vai resolver sua situação, não vai resolver sua vida, porque ele vai renegociar, mas a renegociação feita não encaixará no seu orçamento. Logo, as primeiras dívidas a serem renegociadas são aquelas com juros mais altos: cartão de crédito e cheque especial. Também, ainda nós temos outras espécies de dívidas, dívida com aluguel, isso precisa ser renegociado com o proprietário do imóvel, de forma que se busque, além de, se possível, uma redução do valor da locação, uma carência para se pagar aquilo que está atrasado, com o compromisso de se pagar daquele ponto em diante as despesas de locação pontualmente. Então você tem um passivo, vai buscar negociar esse passivo com o proprietário enquanto continua pagando, além de buscar uma negociação quanto ao próprio valor da locação. Mas as dívidas mais caras, que são dívidas geralmente com instituições financeiras, primeira dica: entre em contato com a instituição, entre em contato com o seu banco. Veja que o levantamento prévio de todas as dívidas e condições, ele precisa já estar feito. Esse foi o seu primeiro passo quando resolveu buscar uma solução para o endividamento. E agora é procurar os credores. Procure o banco, conheça a sua dívida real, a sua situação atual e faça uma proposta. Geralmente, a proposta de cartão de crédito, você vai informar a situação ao banco: olha, não posso pagar, estou em inadimplência, em uma situação de inadimplência, perdi o emprego, perdi renda, tive uma despesa extraordinária, enfim, e faça a proposta. Geralmente, pode ser pedido um prazo de carência para começar o pagamento. Então, peça um prazo de 180 dias e peça que esta dívida seja paga sem juros, ou, no máximo, com uma correção pela Selic, por exemplo. Provavelmente, o banco não aceitará no primeiro momento. Insista,
e veja qual é a contraproposta que vem do cartão de crédito. É importante analisar essa proposta do cartão de crédito do banco com cautela, com calma, porque muitas vezes, com a vontade, na ânsia de pagar a dívida, na ânsia de se regularizar, o devedor termina assumindo uma nova dívida ou renegociando em condições que ele efetivamente não vai conseguir pagar, ou seja, vai continuar inadimplente. Portanto, quando receber a proposta do banco, avalie, examine. A esta altura você já refez o seu planejamento, já refez o seu orçamento mensal e você sabe exatamente quanto cabe no seu orçamento para possibilitar este pagamento. Caso o banco ou a instituição financeira não aceite a negociação, não ceda nessa negociação, se não houver condições de pagar, infelizmente, a dica, o conselho é não pague. Priorize as despesas essenciais até que abra um canal de negociação com essa instituição financeira. Outra possibilidade é trocar dívidas mais caras por dívidas mais baratas. Exemplo, a dívida do cartão de crédito, nós sabemos que os encargos de cartão de crédito no Brasil está aí entre as dívidas mais caras do mundo, do planeta. É a dívida com cartão de crédito no nosso país. Então, se você tiver a oportunidade de trocar essa dívida por uma dívida mais barata, um financiamento, ou um empréstimo com garantia, ou um empréstimo consignado, você vai estar reduzindo, inclusive, a sua despesa mensal com parcelas, com juros, e evitando o crescimento exagerado dessa dívida. E essa questão de trocar uma dívida por outra é importante porque, a depender da sua criatividade, da sua rede de relacionamento, você pode, de fato, conseguir boas trocas. E eu digo isso não é de ouvir falar, não. Eu digo isso efetivamente de praticar. Eu tenho, de fato, uma experiência com endividamento e todos, eu acho que, se não nasceu rico, provavelmente em algum momento de sua vida deve ter passado por uma situação financeira menos favorável. E eu, como bom brasileiro, segui o ciclo normal, geral, do fluxo financeiro aqui no país. Geralmente, você começa a ter um fluxo financeiro de saída maior no momento que você casa. Então, o casamento, em geral, é um evento que representa, a partir daquele momento, um aumento de despesas, principalmente para aqueles jovens que moravam com os pais, né? Não pagava nada em casa, não sabia o que era fazer mercado, não pagava uma conta de água, uma conta de luz, um condomínio, um aluguel, enfim. No momento que ele casa e vai para o seu lar, vai tocar a sua vida, ele começa a ter despesas que antes não tinha. E foi o que aconteceu comigo. Foi um momento realmente em que assumir essas despesas, de fato, a vida adulta, a vida de casado, com maiores responsabilidades, fez com que as minhas finanças ficassem desequilibradas. E naquele momento, eu pude contar com a ajuda, inclusive, de parentes. Eu contei com a ajuda de meus pais, contei com a ajuda de meu sogro, contei com a ajuda de cunhado, enfim. Em que sentido? Trocando dívida cara por uma dívida mais barata. Só que nesse momento você precisa ser honesto também. Não dá para você buscar um amigo, buscar um parente, pedindo um dinheiro emprestado e esquecer de pagar. Então, a honestidade precisa prevalecer. Se você não vê em curto ou médio prazo uma condição de pagamento, seja honesto.
a quem você for pedir ajuda, se tiver esta intimidade, esta relação próxima, que lhe permita fazer esse pedido, peça e diga: olha, eu não sei quando vou começar a pagar, não sei quando vou poder pagar, ou só posso pagar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí o seu amigo, o seu parente, ele já está sabendo da situação, do que esperar. Ele vai lhe emprestar se puder, se tiver condições. Agora, dizer que eu pago semana que vem, o mês que vem, a pessoa lhe emprestar o dinheiro, está contando com o retorno e você não pagar, esqueça, você pode perder um amigo, você pode fechar uma porta. Então, seja honesto. Outro aspecto é, faça a sua parte. Quando você for buscar outras fontes de renda, ou melhor, outras fontes de financiamento, é importante que você faça a sua parte. Se você for trocar a dívida com outra instituição financeira, menos mal. De qualquer forma, você vai precisar fazer sua parte, vai precisar rever o seu orçamento. Mas se você vai recorrer a um parente, se você vai recorrer a um amigo, é importante que você demonstre as suas ações, o seu sacrifício, a sua luta para sair dessa situação, inclusive mostrando ali, evidenciando o esforço, o seu esforço para que você possa, inclusive, pagar aquilo que você está tomando emprestado naquele momento. Porque se eu consigo tomar um dinheiro a juro zero ou a juro bem baixo para quitar um financiamento ou empréstimo que está me cobrando 3, 4, 5% ao mês, é uma equacionada boa no seu orçamento. Agora, você precisa fazer sua parte, precisa mostrar que vai fazer sua parte. Não é razoável que você vá buscar dinheiro emprestado com um amigo ou com um parente e continue lá pagando as prestações do carro zero que você comprou. Significa dizer que você não está preocupado com o endividamento. Você está querendo ostentar. Será que você precisa de um carro novo? Será que não era o momento de, instalada essa situação de inadimplência, essa situação desconfortável de endividamento, você abrir mão desse bem, você vender este bem, quitar esta dívida, se o carro for extremamente necessário, comprar um veículo mais barato? Você não pode estar pedindo dinheiro e estar gastando, fazendo festas, gastando dinheiro com supérfluos, ostentando de fato uma vida que não lhe pertence. Então é importante você passar essa mensagem também. Feito este financiamento, este refinanciamento, esta renegociação com os credores, trocando inclusive alguns credores, refazendo o seu orçamento mensal, mudando os seus hábitos financeiros, agora é a hora de virar a chave. Agora é a hora de deixar de ser devedor quanto mais, deixar de ser inadimplente para ser poupador e investidor. E é assim que eu espero todos vocês. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Eu sou o Ricardo Góes, consultor e educador financeiro, e lhe espero no próximo vídeo.